Boa E aí, tarde. Fernanda, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa Tudo bem tarde. com vocês? Tudo bem? Tudo certo, e vocês? Tudo bem. Começando mais um dia aqui de semana de planejamento. Tem sido uma semana bem produtiva e bem rica. A gente tem tido alguns ótimos feedbacks, inclusive, de quem tem participado sobre o conteúdo, tem gerado algumas dúvidas fora do chat aqui diretamente com a equipe, o que é bem produtivo e é um bom sinal que a gente está conseguindo levar realmente conteúdo. Bom, para quem está participando aqui com a gente hoje como convidado, bem-vindos. A semana de planejamento de marketing para empresas de tecnologia surgiu de uma ideia da equipe, né? Então a gente lança juntamente com essa semana o Bootcamp, que é uma estratégia de eventos que a Ultimarketing tem feito ultimamente. A gente está denominando agora como Bootcamp. E cada dia a gente está trazendo um tema específico. O primeiro dia foi sobre o planejamento de marketing de uma forma completa, pensando de uma forma macro. Na terça-feira ontem a gente falou sobre conteúdo, a estratégia de conteúdo dentro do planejamento de marketing. Hoje falaremos sobre design, amanhã sobre inbound marketing e na sexta-feira sobre a integração de marketing e vendas. Ou seja, a gente passa por todas as áreas do marketing digital, pensando em como cada empresa de tecnologia que está no B2B possa realizar esse planejamento e essa estratégia de uma forma bem completa. Então, hoje o objetivo aqui, estamos com o Andrew e com a Fernanda, os dois são designers. Então, Fernanda, bem-vinda. A Fernanda já atende uma base de clientes da Ultimarketing, já tem uma experiência com design. Seja muito obrigada, Alexandre. Prazer estar aqui, pessoal. Vamos lá. Obrigado, Fê. E Andrew, que também já tem uma boa experiência aí com B2B, atende uma outra parte de clientes da empresa. Então, também seja muito bem-vindo aí, Andrew. Obrigado, pessoal. Vamos lá que tem muita coisa para poder apresentar hoje, hein? Exatamente. Foi bem preparado, isso aí eu garanto. Vamos lá. Então, vamos direto para o assunto, para a gente já começar a pensar no planejamento de marketing, como a gente já vem com essa história aí de fazer um processo, né? De fazer o planejamento primeiro, depois pensar no conteúdo e agora a gente chega no design. Minha primeira pergunta para vocês, pensando no planejamento de marketing e o que a gente escuta muito no mercado quando estamos com as empresas de tecnologia, é que quando se faz o planejamento de marketing, pensando em 2021, né, o ano que for, se pensa muito em montar o planejamento, fazer uma análise SWOT, definir a persona, definir a tecnologia, ou seja, vamos utilizar o RD Station, o tipo de fluxo, o tipo de conteúdo, e normalmente não se pensa no design. As pessoas, as empresas, normalmente, elas estão muito focadas ali na estratégia e na execução, mas o design, ele fica como, tem que fazer o design em algum momento. E aí, minha pergunta, e a gente sabe que na Ultimarketing isso não é verdade, mas a minha pergunta para vocês é, como que a área de design ela pode realmente dar suporte para o departamento de marketing no planejamento de marketing do próximo ano? Para iniciar, eu gostaria de falar que o importante para uma boa estratégia de marketing é não pensar separadamente, você tem que unificar tudo. Quando você pensa no marketing sem pensar nas vendas, de repente um tem uma estratégia, outro tem outra estratégia, e depois chega no design só por último, e aí as peças não se encaixam. Então o mais importante é já começar com uma certa antecedência a planejar, e geralmente essas equipes precisam estar juntas na hora desse planejamento para poder fazer tudo se encaixar. É isso aí, complementando o que o Andrew falou, eu acredito que o design, as pessoas pensam muito no design como, para deixar uma coisa bonita, e não é só isso, né? O design tem toda uma estratégia, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje, e é muito importante que a gente saiba que o design tem que ter uma função muito clara, que é de comunicar, de atrair aquele usuário, aquele leitor, e tem que ser muito objetivo e muito funcional, né? Então, essa estratégia serve para que a comunicação ela seja muito de fácil entendimento para o leitor. Então, acho que é muito além de deixar uma coisa bonita, né? O bonito é o segundo plano. Mas é muito importante que a gente pense realmente, igual o Andrew falou, como uma coisa unificada para a gente poder trabalhar numa campanha como um todo. Legal. E quando vocês falam sobre pensar não só o bonito, né, mas alguma coisa que seja realmente prático e que seja utilizável, isso é importante também reforçar, porque eu percebo muito que algumas vezes o design chega, a gente pode ter uma primeira impressão que está estranho, mas na verdade ele está sendo para uma experiência de usuário, né, para gerar um call to action, talvez, alguma ação específica. Então nem sempre é só, claro que a qualidade é essencial, mas não é só, né?
E quais são as atividades que podem ser realizadas nesse momento de planejamento pelo time de design? A primeira coisa que se faz quando você pensa no planejamento para o ano, se você já tem uma identidade visual, você já planejar você pensar em como isso pode se adaptar ao longo do ano, para não fazer uma coisa monótona. Mas se você não tem, a principal coisa que eu peço para vocês primeiro, buscar referências no mercado. Nessas referências você faz análise de concorrência, você faz estudo de caso, e aí você vê o que está dando certo ou errado para os concorrentes, e se você não tem nenhum caminho a seguir, essa é a primeira opção. Porém, a gente não para por aí. É interessante você identificar, porque uma imagem, por exemplo, e um vetor, tem pessoa que não sabe a diferença de um para o outro. Quando você mostra uma imagem de uma pessoa trabalhando no computador, se você mostra um computador, você está mostrando só o computador. Se você mostra uma pessoa trabalhando, você põe a pessoa na prática, a pessoa em ação. Essa de pôr em ação, ele aproxima as pessoas. Isso ele facilita bastante. Isso ele fica mais humana a marca quando você pensa dessa forma. Quando você mostra o computador, só aquela telinha com um dashboard, você acaba passando um pouquinho mais de institucional, você passa um pouquinho mais de confiança, segurança. Quando você mostra com vetores, você acaba trazendo a marca para próximo do público. Geralmente tem gente que costuma falar que não gosta de vetores com marcas, porque o vetor ele acaba ficando meio infantil. Porém, ao mesmo tempo que ele pode ser infantil, dependendo de como ele for trabalhado, ele também pode ser algo que aproxima, que pode trazer mais intimidade, mais aproximação. Ele não vai trabalhar de uma forma mais autoritária, ele vai trabalhar de uma forma mais amigável com o público. Então, com isso, você cria um padrão visual. Primeiro passo é o padrão visual, e para compor esse padrão visual, você também tem que fazer a escolha de cores, porque as cores elas têm significados e importâncias diferentes, dependendo da região ou do país. Por exemplo, o luto, no Brasil, ele é comumente atrelado à cor preta, hoje em dia. No passado, ele era o violeta. Enquanto isso, em alguns países, por exemplo, no Egito é o amarelo, a cor do luto, na Índia é o branco, na Tailândia é o roxo e no Irã é o azul. Então, se você faz uma campanha pensando só num local, se você tem uma empresa grande, você tem que pensar em como essa cor pode influenciar em outro país. Se eu não me engano, o Facebook no Irã, ele é azul, justamente para não estar atrelado à cor do luto. Ele é rosa, desculpe, para não atrelar a cor do luto. E a mesma coisa para a tipografia. A tipografia, existem muitas pessoas que já até conhecem isso que eu vou falar, mas uma tipografia para trabalhar para a internet, é bom que ela seja sem serifa, sem aqueles pequenos risquinhos que ficam embaixo, às vezes um detalhezinho que você vê numa letra comum, como o Times New Roman. Já o Arial, ele é uma fonte sem serifa, é uma fonte que dá mais leitura na tela, porque se você borrar um pouquinho a serifa, ela pode acabar juntando a palavra e acabar dificultando a leitura no computador. Porém, para impresso, ela faz muito sentido, já que essa pequena linha que ele tem, esse traço embaixo, ele dá uma continuidade na leitura e por não ter esse problema de borrar, ele facilita uma leitura mais extensa. Legal. Então já começou aquecido aí, mostrando que realmente design é essencial para poder fazer o planejamento. Então, o que você falou aqui, Andrew, só recapitulando, antes de fazer qualquer estratégia de comunicação, é importante fazer uma estratégia do mood board, ou seja, entender o que vai ser, né, tipo de imagem, o que vai trabalhar ali na comunicação, o tipo de comunicação, as cores, que, né, pelo exemplo que você deu, ficou bem claro que é realmente, principalmente para as multinacionais, né, pensar nas culturas diferentes, e o que aquela cor comunica, e a tipografia, né, que são a letra mesmo, que está sendo utilizada ali, para ser uma letra que realmente dê visibilidade e leitura no que está sendo feito. Legal, então aí já provou que realmente no planejamento o design tem que entrar, porque ele também vai dar apoio nisso. Sim. Aqui na Outmarketing a gente tem esse costume de fazer um mood board. Ele é como se fosse um painel semântico, onde você junta todas essas informações colhidas nesse planejamento, e aí com esse mood board nós acrescentamos outras informações, como tom de voz, exemplos que seriam KV,
um key visual, né, que é uma arte-chave de exemplo para que outras áreas possam seguir. Digamos, se você vai fazer um site com uma empresa externa, com esse key visual você já tem o tom de voz, o padrão imagético, tipografias, cores, e com tudo isso você consegue padronizar toda a identidade da marca, mesmo com pessoas externas. Isso aí, acho que puxando o gancho aí que o Andrew falou do tom de voz, né, é uma coisa, é dos mais importantes, assim, quando a gente começa um projeto como uma empresa, porque o tom de voz nada mais é do que a proposta de valor daquela empresa, né, então o que essa empresa quer passar para os clientes dela, então como ela quer se vender, como ela quer se apresentar. Então, tem muitas empresas agora, né, tem sido muito em questão de diversidade, então a gente procura representar isso muito nas imagens. Tem exemplos assim, e esse tom, ele pode ser mais humorístico, dependendo do segmento, pode ser mais informativo, isso varia bastante. Eu gosto de dar um exemplo da Coca-Cola, né, a Coca-Cola, ela vende felicidade, ela não vende Coca-Cola. Então, todas as imagens, tudo que é relacionado à Coca-Cola, é relacionado à felicidade que você sente ao abrir uma Coca-Cola e tomar. Então, a gente tem que definir esse tom de voz, para que a gente possa saber como se comunicar, né? Então, em que tom a gente vai utilizar nas comunicações, e isso fica na empresa toda, né? Até como para quem vai fazer um atendimento, fazer uma venda, essa proposta ela tem que estar presente. Então, é algo muito importante que a gente define já no mood board. E também outra coisa que acho que está entre os mais importantes também ali quando a gente vai criar e vai fazer alguma coisa, é definir a hierarquia de informações, né? A hierarquia visual. O que acontece? Essa hierarquia, ela é para a gente poder visualizar, de fato, assim, o que o olho humano identifica primeiro ao olhar uma imagem, né? Então, a gente sabe que textos maiores, o olho humano identifica primeiro, dependendo da ordem como está, da ordem de leitura, né? Como a gente lê da direita para a esquerda, isso também influencia. Cores, tipo de fonte, se é uma fonte bold, mais pesada, se é uma fonte light, que está um pouco mais leve. Então, esse tipo de coisa influencia muito quando a gente vai fazer uma arte, quando a gente vai pensar numa arte, né? E isso a gente tem que trabalhar em várias frentes, assim. Quando a gente vai criar, a gente usa tanto na tipografia, como eu falei, quanto em elementos gráficos. Então, se a gente for colocar, por exemplo, um box atrás de um texto, a gente sabe que esse texto vai chamar mais atenção do que vai bater, você vai ler primeiro, né? Então, por exemplo, para título, a gente usa ou coloca um box ou uma fonte mais pesada e maior para poder se destacar mais, que é o mais importante que a gente quer, né? E a gente também usa na tipografia, nos elementos e nas imagens também. Então, se você quer um tipo de imagem que chame mais atenção, que tenha mais destaque, você coloca ela ali em primeiro plano, ou um texto linkado àquela imagem. Então, tem algumas coisas assim, não vamos entrar em detalhes muito técnicos, mas são coisas que a gente tem que observar e são muito importantes, assim, quando a gente vai criar uma imagem. Boa. E realmente a área de design ela é muito rica, né, rica de conteúdo, de técnicas que fazem muito sentido para poder usar como uma estratégia. E aí, Fernando, o que você falou, eu acho muito legal isso, porque quando você fala do tom de voz, o que me remete, você falou da Coca-Cola aí, mas isso vem o propósito. Então, o propósito da empresa tem que estar associado também na forma de comunicar, né, para que você comunique o propósito da empresa. E a outra coisa que você falou que eu acho que faz muito sentido, que é quando tanto atendimento tem o mesmo tom de voz do que está sendo feito no design, está sendo escrito lá no blog, que está sendo feito na área de vendas, que é o que a gente trabalha muito forte aqui, que é a questão do customer centric, que é a jornada do cliente, que é que o cliente, em qualquer momento que ele tenha o contato com a sua empresa, ele tenha realmente a sensação que ele está no mesmo lugar, né? Então, isso também é muito legal, eu acho que está bem associado. Exatamente. Experiência, exatamente. Ou seja, no planejamento, isso entra de uma forma muito forte para que o design consiga entender isso e não simplesmente produza um post de rede social, né? Mas tenha embasamento para criar um post que comunique o que a sua empresa quer comunicar. Muito legal, muito legal. Você ia falar alguma coisa, André? Não, complementando aqui, ela falou sobre o tom de voz, a hierarquia, e eu falei sobre o mood board. Aproximando esses dois elementos, a gente chega para uma nova etapa, que é a etapa da criação do site e das redes sociais. Geralmente, a rede social ela é feita por uma agência, o site ele é feito por outra agência, ou às vezes por um funcionário interno que faz tanto a rede social ou o site.
Dificilmente uma agência faz as duas coisas. E o problema de se trabalhar dessa forma é você não ter o padrão visual. Às vezes a comunicação que está trabalhando no site, o tom de voz que está se usando no site, não é a mesma maneira como você se comunica na rede social. E com isso você acaba perdendo um pouquinho aquela questão de continuidade da história que você conta. Você tem que começar uma história na rede social e essa história tem que causar curiosidade para você ser direcionado da rede social para o site, e no site você conta essa história com mais detalhes, com mais informações, e é isso que acaba atraindo o cliente e mais visitas para o site. Com isso você favorece a experiência do usuário com tudo isso. Além do que, se você faz um site onde ele é muito institucional, uma rede social que trabalha muito de forma humorística, muitas das vezes isso pode acabar não comunicando corretamente, o cliente pode acabar sentindo que a empresa está um pouco confusa. E nisso, inconscientemente, mesmo que ele não perceba o porquê, ele acaba não tendo aquele estalo que fala, essa é a empresa que eu quero. E isso acaba influenciando indiretamente na escolha do cliente no futuro. Ótimo. Fernanda, vai lá. Não, complementando aí, puxando esse gancho de site, né, uma outra coisa, uma estratégia que é muito presente no marketing digital é das landing pages, que a gente costuma fazer bastante aqui na Hotmart, né, para todos os clientes praticamente. E a landing page, o objetivo dela é você literalmente pousar lá, né, landing, você pousar na página e converter. Então, essa página ela tem que ter um design também muito estratégico, né? Não adianta você ficar floreando e colocando 1000 informações, tal, porque não é o objetivo. E a gente não pode desviar a atenção do principal, que é a conversão daquele material ou daquela coisa que a pessoa vai baixar. Então, a gente tem que ter, né, são coisas assim, manter um título atrativo, breve, objetivo, um subtítulo que explique um pouco melhor, um resumo resumo mesmo, para que a pessoa não tenha, às vezes quando a gente vê uma coisa muito longa, dá aquela preguiça, né, fica cansativo de ler. Então, para evitar esse tipo de problema. E colocar já o formulário ali, com poucos campos para serem preenchidos, uma coisa bem objetiva para que o usuário converta esse material. Aí, claro, depois, mais para baixo, a gente pode colocar alguns outros, linkando para outros materiais, colocar depoimentos, né, que a gente fala que é a credibilidade, né, para aquele produto, para aquele material. Então, pode ter essas outras coisas, mas em segundo plano, não como o principal, né, que é a conversão do material. Então, tem que ter essa estratégia também. E Até também... sobre a landing page, desculpa, só porque sobre a landing page, o pessoal do time de CS até comentou isso no primeiro dia, que para essa conversão, né, a landing page criada é para poder estar com o formulário logo no início, é ter um formulário também que faça sentido, né? O formulário você não precisa preencher, pegar a vida, até com a LGPD agora fica mais difícil isso, mas você não precisa ter a vida da pessoa ali naquele formulário, você tem que captar a informação que é relevante para o seu negócio de acordo com o perfil ideal do seu cliente, né? O que você precisa saber que é relevante daquele cliente. Às vezes tem muita gente que pede telefone, mas não vai ligar para o cara. Ou, sei lá, pede sexo, sendo que isso não faz diferença nenhuma para vender uma solução de tecnologia. Então, é realmente pesquisar buscar o que realmente faz sentido, né? Completando também, quando se fala de landing page, não tem uma estratégia que seja funcional para todo mundo. Por exemplo, se você trabalha com uma landing page que ela vai falar com um público mais topo de funil, ou com um público que é B2C, um formulário lá no começo ele faz mais sentido. Por quê? Porque a pessoa é uma venda que ela pode ser um pouquinho mais por impulso. O cadastro ou a conversão ela é feita um pouquinho mais por impulso. Então, você oferecer a possibilidade lá é mais fácil porque geralmente a pessoa já está mais decidida. É uma venda mais simples. Quando você trabalha com uma venda um pouco mais complexa, às vezes a estratégia pode fazer mais sentido de você colocar o formulário lá embaixo. O porquê disso? Uma venda mais complexa, a pessoa ela não vai querer comprar um produto sem ter certeza de todas as informações desse produto. Então, você vai oferecendo nas sessões que explicam melhor e convencem mais o cliente antes de oferecer o produto, a venda. Porque se você tenta vender lá no começo, às vezes você pode perder, porque o cliente ainda não está convencido disso. Uma venda estratégica, ela precisa de um pouquinho mais de tempo para poder convencer o cliente antes de você oferecer. Se você oferecer antes, você pode perder o cliente nessa etapa.
Legal, faz muito sentido entender o porquê da landing page, né? Entender a razão daquela landing page ser criada. Faz muito sentido. Sim. E aí, então, vocês começaram aí falando um pouco sobre o planejamento, né? E aí trouxeram já um pouco, até pensando numa ação mais operacional de um site, de uma landing page, pensar nisso tudo. E aí a minha pergunta agora é, feito esse planejamento, fez uma análise, entendeu o perfil que vai ser de landing page, de site, tom de comunicação, propósito, tom de marca, enfim, o mood board de uma forma geral, quais são as outras ações que podemos pensar, né? Fez o planejamento, agora tem que criar o plano tático. E aí, o que a gente pode colocar como ação para que o design entre e envolva bastante nisso durante a operação do planejamento, a execução do planejamento? Para começar a execução dessa próxima etapa, você tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, não trabalhar apenas com um post estático. A maioria das empresas estão trabalhando apenas com posts estáticos, e aí eles não sabem o que fazer, muitos ficam insatisfeitos porque está muito monótono, porque não tem um certo engajamento. Existem duas coisas que eu tenho para falar. Uma delas é que o post estático, ele dá resultado sim, porém ele não é a melhor forma de você alcançar um grande engajamento. O porquê disso? O mecanismo de busca, a Engine, que é do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, eles trabalham de uma forma que é assim. Primeiro, você posta e ele vai aparecer para uma parte, digamos, 2% das pessoas inscritas. Se depois de meia hora uma quantidade grande engajou com esse conteúdo, ele vai aparecer para mais outros 2%. E aí, se esses outros 2% continuaram engajando, ele começa a sugerir esse conteúdo para pessoas que não são do seu ciclo, daquelas pessoas que já te seguem, porque ele vê que seu conteúdo pode ser relevante também para outras pessoas. Então, ele vai aumentando aos poucos e continua aumentando o engajamento, aumentando a dissipação, a visualização. Quando esse conteúdo ele não dá engajamento, o que ele faz? Ele apareceu para 2% do seu público na primeira meia hora. Só que não teve engajamento, então ele acaba aparecendo depois de meia hora para 1%. Depois de meia hora não apareceu para ninguém, ele acaba cortando. E existem outras formas de você fazer essa publicação e que acabam atraindo mais pessoas. Por que elas acabam atraindo mais engajamento? Digamos, temos vídeo, carrossel, e-books e infográficos, enquetes, todas essas são outras formas de você interagir de maneira diferente com o público. O que acontece? Quando você usa uma dessas formas de engajamento, a rede social ela já parte, em vez de ser 2% do seu público, ele já começa de 4%. Então você já começa com um dobro de visualizações. A chance de engajar daí em diante já é bem maior. Além do que o conteúdo interativo, o que o público quer é entretenimento, ele não quer simplesmente ver algo parado. Às vezes um movimento que tem na tela já acaba causando a curiosidade e você tem aquele anzol que fisgou o peixe. Você já tem a primeira chance de conquistar aquele cliente nisso. Então, com isso, você consegue aumentar o potencial do seu engajamento, das conversões, de publicações, de visualizações, e isso tudo faz muita diferença. O vídeo, você pode trabalhar de uma maneira mais institucional, humorística, como foi falado pela Fernanda, e ele pode ser trabalhado de várias formas. Às vezes você pode colocar trechos dele no Stories, por exemplo. Você pode trabalhar o mesmo vídeo em redes sociais, dependendo se o tom serve para outra rede social. O carrossel é algo que quase todas as redes sociais hoje estão percebendo a importância dele. Porque um carrossel, você tem uma chamada que cria curiosidade. Na segunda etapa, você situa o contexto daquele carrossel. Num terceiro momento, você engaja, você explica, e num quarto momento, você coloca no último post do carrossel, você coloca um CTA. Por quê? Durante toda essa etapa, essa jornada, você convenceu o cliente que aquilo era interessante. Então, você ofereceu aquele call to action no momento certo, no momento que o público, se ele chegou até ali, ele já está convencido que aquele conteúdo é interessante para ele. Então, é nessa hora que você faz o CTA, que você chama o cliente para ação. Aí, também tem outras formas de coletar esses clientes, que é enquete. O cliente gosta de saber que a opinião dele é válida, então a enquete
é uma forma muito interessante de você conquistar o cliente, de mostrar que você também está preocupado com a opinião dele. De repente, essa enquete pode ser referente a qual o próximo conteúdo que você quer falar, que você gostaria que a gente falasse. Ou então a enquete, o que você acha dessa mudança que está acontecendo agora no governo? Ou então você pode fazer uma enquete, digamos, se você está falando de uma confeitaria e está passando MasterChef. Você viu o episódio de ontem que era falando sobre criar bolos ou cupcakes personalizados? Quem você acha que foi o melhor cupcake? Quem você gostou naquele dia? São variações de conteúdo, porque o maior intuito da rede social, ele não é só falar da empresa, mas sim gerar conteúdo que seja atraente para o cliente, e tudo isso você tem que pensar em conectar com a empresa. Então, não adianta você só fazer post de venda, 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 venda. Se você só quiser vender, 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 você vai ter dislike na sua página, porque o público ele não entra na rede social para comprar, ele entra na rede social para ter entretenimento, para ter cultura, para ter informação. Então, você oferece, uma hora você faz um post com entretenimento, outra hora você pode fazer um post com foco em engajamento, em chamar a pessoa para ação, aí outra hora você vai e concilia isso com um post de venda. Quando você consegue fazer esse equilíbrio, você começa a humanizar a marca, você acaba aproximando o cliente de você. E quando você aproxima o cliente de você, qualquer post de venda fica muito mais suscetível à conversão. Então, isso é uma estratégia que é muito interessante para ser observada. Legal. E aí, pensando em rede social, faz sentido, né? Então, você pensar, de novo, num plano mais de execução, é como executar uma estratégia em rede social para que tenha não só venda, mas também atração e engajamento de quem está na rede, né? Exatamente. Você ia falar alguma coisa também sobre isso? Não, eu ia complementar aí que ele falou, né, do entretenimento, que eu acho que é muito importante mesmo. E eu vi um estudo de 2015 que fala que a gente só tem 8 segundos para captar a atenção de alguém, quando a pessoa vê uma imagem e tal. Então, poxa, se você pensa nisso, realmente você precisa inovar cada vez mais, né? E quando a gente pensa em redes sociais, na comunicação como um todo da empresa, da estratégia de marketing, depois das landing pages, a gente tem e-mails, a gente tem essas imagens de redes sociais e tal, e tudo precisa conversar, né, de certa forma. Então, a gente precisa que a empresa tenha realmente uma identidade visual e que a comunicação tenha uma unidade. Então, se a gente vai usar, não quer dizer que todos os posts sejam iguais, mas sim que que você consiga reconhecer que aquela postagem é daquela empresa. Então, se você olha aquele post, você sabe que é da Coca-Cola, ou que é do McDonald's, ou enfim. Então, a gente criar essa unidade de modo que a pessoa reconheça a sua empresa, que você tenha um posicionamento de marca seja fácil de reconhecer. Mas também você conseguir inovar, né? Então, manter uma unidade, mas inovar para que também não pareça sempre o mesmo post, porque aí as pessoas não leem, ela passa e fala, eu já vi isso, e aí ela passou. Aí você perdeu ali um possível cliente. Então, a gente usar padronizações de cores, ou o título sempre com algum tipo de detalhe, esse tipo de coisa, a mesma fonte, esse tipo de coisa foi definido no moodboard, né, naquele início. Então, a gente pode ir trabalhando com isso, variando, é claro, mas de forma que seja uma comunicação em unidade e muito efetiva, né? Ótimo, ótimo. Muito, muito, muito interessante. Isso que também, de novo, reforça a criatividade e o planejamento, né? Não fazer, isso é algo que a gente trabalha muito com o cliente, né? Que às vezes o cliente pede para a gente, mas é só fazer um post. E não é só fazer um post. É pensar na melhor forma de criar um post, né? Pensando na criatividade, no planejamento, no engajamento, na conversão, enfim. Então, isso é realmente pensar e toma tempo para isso fazer, né? Então, e técnica, principalmente, para poder utilizar isso. E aí vocês falaram, então, um pouco aí sobre o site, landing page, rede social, ou seja, pensando, me trouxe aqui a ideia do funil de marketing, né? Vocês estão falando de ações que a gente atrai o potencial cliente para a empresa, para o site da empresa de tecnologia. E aí, quando ele cai no site, chegou na landing page, ele converteu ali, pegou os dados, e aí existem os fluxos de automação, né, que são aquela sequência de e-mails que a gente faz para poder engajar aquele cliente que chegou o prospect que chegou no topo de funil, e a gente quer levar ele para o fundo de funil, que é quando ele está pronto para compra.
essa parte dos e-mails, de fazer um fluxo, que é muito baseado em conteúdo, que a gente oferece conteúdo para educar o prospect, mas o design também ele se torna importante. O que vocês acham? Como que o design pode ajudar nesse processo de um fluxo de automação para garantir que o cliente fique mais tempo e queira receber informação sobre aquela empresa? Sim. Começando aqui, o fluxo, ele, como você falou, ele é mais focado em conteúdo, né? Mas eu acho que quando eu faço e-mails aqui, a gente faz pela plataforma da RD, né? E a maioria, realmente a gente usa muito texto. Só que eu costumo falar assim, fazer o design do texto, né? Então é você trazer destaques, colocar um bold em algumas partes importantes, espaçamentos. Então, isso não fica um bloco de texto único. Então, você tem mais vontade de ler, né? E você simplifica a leitura para aquele usuário. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é muito importante porque facilita mesmo a gente trabalhar com tamanhos, com espaçamentos, com pesos diferentes. E também nas imagens, quando alguns e-mails vão junto com imagens, né? E a gente fazer isso que eu falei anteriormente, que é trabalhar numa unidade, mas trazer uma comunicação, você explicar ali brevemente naquela imagem o que a pessoa vai adquirir, né? Terminando aquele e-mail. E aí você continuar dando informações que sejam realmente relevantes para aquele lead, para aquele cliente, e para que ele continue, para que ele não aperte o botãozinho de descadastrar, né? E também tem que ser aquela coisa cadenciada para que não seja chato. Porque muitas vezes a gente começa a receber e-mails e realmente, poxa, ele está te rastreando, mas às vezes é um saco, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas eu gosto muito de trabalhar com isso, fazer esse design do texto, como eu falei. Sim, referente a isso também, a apresentação comercial, ela é algo que é muito relevante, porque geralmente as pessoas pensam no design somente para as redes sociais e fazem a apresentação comercial no PowerPoint, colocando um monte de bullet e um título em cima e manda para o cliente. E não tem aquele algo mais. A identidade visual, ela também pode ser aproveitada em outras áreas, como casos de sucesso, propostas comerciais. E com isso, você atrai realmente o cliente, porque você mantém a identidade visual que estava no site, na apresentação comercial. O caso de sucesso é uma forma de você comprovar para o cliente que você realmente faz aquilo bem feito. Então, você mostra uma história, um caso de sucesso, você mostra algo que, um cliente que estava com um problema X, você entrou com a estratégia Y e conseguiu no resultado Z. E quando você completa isso, você mostra realmente que o que você faz, ele realmente tem autoridade. Outra estratégia também é os depoimentos. Às vezes o cliente posta um depoimento que é tão interessante, que é tão relevante, que você não pode só guardar para você. Você pede autorização para o cliente e posta isso. Porque aí você tem a comprovação social daquilo que você está fazendo. Você tem algo como comprovar para o cliente que você faz bem feito. E isso influencia nas demais áreas. Muito bom. Então, isso reforça um pouco a questão de novo, da jornada do cliente, né, de ter o cliente, ele passar por todas as etapas e ter esse movimento de receber conteúdo e o design ser sempre a mesma comunicação para garantir isso, que eu acho que é até um pouco que vocês falam da comunicação, ela tem que conversar, né, entre todos os meios. E aí, pensando nessa jornada do cliente, então, do que você está falando, está associado também a ajudar a área comercial na parte da venda, né, efetivamente, no dia a dia de venda ali, o comercial ter talvez um material, uma apresentação comercial, um caso de sucesso, para poder na frente do cliente também, tá hoje na frente talvez mais online, mas numa reunião comercial conseguir apresentar alguma coisa que siga a mesma linha do que ele foi impactado, né, aquele prospect que foi impactado pelo marketing, certo? Isso. Tá bom. Muito legal. Sim, com certeza. Boa, e pensando agora, a gente sabe que a jornada ela vai de marketing, vendas e pós-venda, que é o time de CS. Então, também a comunicação no pós-venda, ela também deve entrar nesse, acredito eu, né, pelo que a gente tem colocado aqui, é que realmente ela tem que entrar nessa mesma linha de comunicação, certo? Sim, sem dúvida. A gente tem trabalhado aqui, até como o Andrew falou, né, nas propostas,
nas apresentações, é muito importante que tenha a mesma identidade, né? Mesmo que seja algo simples, um template, assim, mas aquilo já passa, já inspira um profissionalismo, uma confiança para o cliente de que, poxa, ele tirou 5 minutos para colocar meu logo aqui, mas faz diferença, né? Quando a gente fala da experiência do cliente. E, sem dúvida, no pós-venda, agora a gente faz, quando a gente apresenta relatórios, a gente tem feito, o pessoal de conteúdo criou um relatório bem bacana de SEO para apresentar para os clientes, e foi com uma identidade também voltada para a empresa, então foi algo muito legal que a gente tem feito, e os clientes realmente gostam, por isso que eu falei, né, pela experiência que isso cria, e de você estar realmente dedicado àquele cliente, você tirou aquele tempo para poder fazer aquilo para ele, e não uma coisa que já está ali criada e você simplesmente mandou, Sim. né. Isso também não é uma proposta comercial, quando você vai vender para alguém, você fazer uma proposta personalizada e customizada para os interesses daquele cliente, para o que ele precisa, porque ele quer ser, né, como ele quer crescer. Então, essas coisas fazem muita diferença no atendimento, tanto no pré quanto no pós-venda. Sem dúvida, o design pode ajudar. E isso é muito legal, porque, por exemplo, num relatório, quando você coloca lá um texto, né, a empresa teve um crescimento de 10% no acesso ao website. Quando o cliente lê aquilo ali, ele leu, mas quando ele bate o olho e vê um gráfico com um crescimento daqui para cá, né, que subiu esse tanto e tem esse visual, isso ajuda muito a dar, né, os gráficos, até os formatos do gráfico de pizza, que mostra aquela proporção, sim, isso ajuda muito e realmente a gente tem feedback que é positivo. Até aproveitando, Fernando, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode responder, que a Catarina colocou, vou colocar ela aqui, as perguntas no final, pessoal, mas essa aqui é porque tem a ver com essa parte. Mas como que pode trabalhar conteúdo de texto em slide para não ficar cansativo para a audiência? Tem alguma dica? Já que você falou dessa questão das apresentações? Bom, eu acho que, desculpa, para apresentações a gente tem que trabalhar também com o menos é mais, né? Quando você está apresentando para alguém, você não precisa ficar lendo aquele slide, então ele não precisa ter texto todo, então a gente focar mais em bullets, em imagens, em gráficos, como você também falou, então isso facilita muito o entendimento, então é a gente resumir aquela informação que a gente vai explicar, porém na apresentação você representar como um ícone, como um gráfico, como algum elemento, ou até um bullet, se for o caso de não ter, né, você conseguir representar, mas dessa forma e trabalhar, como que eu falei, a hierarquia, né, espaçamentos, definir bem, o título tem essa fonte no tamanho tal, então todos os títulos terão essa fonte no tamanho tal. Todos os subtítulos terão uma fonte um pouco menor, então é definir esse tipo de hierarquia, isso facilita no entendimento, quando a gente tá lendo o material completo, né, e espaçamentos, usar esse tipo de recurso facilita bastante para que não seja cansativo, porque se você bate o olho num slide e ele é cheio de texto, você já fica, nossa, né, então é a gente realmente resumir e você vai falar, você vai explicar, mas isso tem que estar na sua cabeça, né? Você usa o slide como um apoio e não necessariamente um script ali para você ler. Bom, isso vale tanto para uma apresentação e até para uma apresentação de resultado e tudo mais, mas mesmo para a área comercial, né? Então, sim. É um bate-papo em que tem um condutor ali. A gente fez um material Exato. até com o pessoal da Soap. A Soap é uma empresa focada em apresentações, né, e treinamento de pessoas para poder fazer palestra e tudo mais. E esse e-book a gente produziu justamente por isso, que o mercado de tecnologia, às vezes, tem muito conhecimento técnico, sabe muito sobre a tecnologia, conhece muito sobre os bits e bytes, e está numa reunião com uma pessoa que é da área de negócios, talvez é uma pessoa da área do financeiro, um CFO, e aquele conteúdo técnico ele não vale, né? Então tem que ser uma conversa realmente mais focada no negócio e conduzida de uma forma que atenda quem está do outro lado, né? Para poder criar a conexão, que é o principal motivo ali de uma conexão, uma comunicação. E quando a gente faz e-books, a ideia é a mesma, né? Como geralmente são textos mais longos, é diferente você pegar um texto de um artigo e ler. E quando a gente faz o e-book, a gente tenta fazer... A gente costuma trabalhar assim para ser mais fácil de ler, né? Que a pessoa tenha mais vontade de ler. Então, colocar box, colocar destaques, alguns elementos gráficos de apoio, isso já dá um dinamismo para o texto e facilita muito na leitura, né? Dá mais vontade de ler mesmo. Isso é interessante porque
durante a leitura, se um e-book ele é grande, você acaba perdendo um pouquinho a atenção da pessoa, e ela pode parar no meio da leitura, se essa leitura ficar cansativa, ficar monótona. Então é interessante fazer isso que a Fernanda falou, de colocar esses elementos, porque você recupera a atenção do cliente. E na questão que ela falou dos relatórios, uma coisa que é interessante é você usar o próprio Google Data Studio, que ele pega aquela tabelinha do Excel e ele traduz isso de uma forma visual. Isso já facilita bastante. Então, digamos, você já trabalha com um chefe que fica pegando no seu pé o dia inteiro e você vai e mostra um Excel do Google Analytics para ele. Tá, o que eu faço com isso? Não sei, não tem os destaques aqui. Aí você separa esses números e passa por esse Google Data Studio, ele vai separar os números em destaque de uma forma mais visual, e aí a pessoa só de bater o olho, ela não vai ver um monte de número, ela vai ver os números com o grau de relevância em destaque. Com isso, você chama muita atenção do cliente e você já tem mais facilidade. Se você trabalha com a área de TI e não tem experiência com programa gráfico, de repente você é uma urgência, o próprio Canva, que muita gente está começando a trabalhar agora, ele tem alguns templates. Uma coisa que eu descobri recente é que o FreePic, que é um site gratuito de imagens, também tem uma área parecida. Ele tem templates de relatórios, de apresentações, no mesmo estilo de apresentação do PPT ou do Google Data Studio. Ele tem uma área que ela pode ser muito útil para quem não sabe como montar essa primeira apresentação. Você tem uma referência, você baixar algo já pronto, e aí você coloca a sua identidade naquilo, você coloca a sua personalidade, nunca mantenha como ela veio. Aquilo tá bonitinho? Tá, mas cadê o meu logo? A cor que tá no meu manual? A tipografia que eu uso em todas as redes sociais e no site? E aí, com tudo isso, você acaba mantendo o padrão visual, mesmo trabalhando com templates já prontos. Bom, boas dicas. Realmente, se não tem uma estrutura de design interno, não tem uma agência para poder apoiar, um Canvas, o FreePix pode ser útil para poder criar uma unidade, né, na comunicação, e pode ser um primeiro passo para uma empresa que está começando agora ou que ainda não tem condição de ter uma estrutura de design internamente. E aí vocês falaram de um tema que é interessante, que é a questão da imagem. Isso me veio aqui agora porque recentemente, inclusive, tem ocorrido alguns clientes que falam, estou recebendo carta aqui porque estão pedindo para poder falar sobre a imagem. A diferença do banco de imagem pago e o gratuito, né? Nós utilizamos o banco de imagem pago, então a gente tem essa questão do cuidado com a imagem, mas qual que é a diferença que tem no banco de imagem pago e um gratuito, para quem está nos escutando aqui? Para quem já trabalhou... banco... pode falar. Pode fazer. O banco de imagem pago, ele costuma ter mais recursos, né? E quando a gente paga essa licença tal, a gente paga justamente para ter esse direito de usar a imagem comercialmente e tal, então para não ter problemas com direito de imagem, esse tipo de coisa. Já o gratuito, para quem às vezes não tem uma condição de investir numa licença, porque não é uma coisa tão barata, mas assim, existem alguns que são realmente free, que você pode até usar para uso comercial, aí vai de você ler realmente os termos do site, mas tem o Unsplash, o Pixabay, que de vez em quando a gente não acha nada, assim, eu acabo indo para esses bancos, mas também eles são mais... no nosso segmento aqui de tecnologia, nem sempre a gente acha, né, tantas imagens nesses bancos free. Agora, para imagens de outros segmentos, imagens mais ilustrativas, mais de fotografia mesmo, isso pode ser uma opção legal. Existem bancos de imagem que tem, sim, você pode utilizar como uso comercial sem problemas, mas é importante a gente ficar atento nesses termos, né, do site, porque a gente sabe que depois, se vier um problema, também não é nada barato. Então, o barato sai caro, né? Então, é ficar atento nisso, mas o banco pago, ele normalmente tem mais recursos, então, no caso, a gente usa o Adobe Stock, né? O Adobe Stock, ele tem tanto fotos quanto vetores, ele tem até vídeos e tal, e tem alguns recursos que são gratuitos, mas, claro, não são tão, às vezes, alguma coisa muito específica que a gente precisa, a gente não encontra. Mas fica aí uma dica para quem não tem como investir no banco pago, por enquanto, existem alguns sites, sim, que são permitidos de usar.
Sim, para quem trabalha com imagem e quer colocar a sua imagem à disposição na internet, os bancos free, eles são muito bons para quem está iniciando, porém, todavia, o FreePic, por exemplo, você precisa dar o crédito para o autor que fez a imagem, o vetor, a foto. E muitas das pessoas não fazem isso é um risco que pode correr no futuro. Outra coisa que eu tenho a dizer é que banco gratuito, ele tem muita, mas muita opção. Mas aqueles fotógrafos mais profissionais que querem viver de banco de imagem, vendendo as imagens na internet, claro que eles vão optar pela opção de receber por isso. E para receber por isso, eles têm que optar por uma opção de banco pago. Então, geralmente, aqueles fotógrafos mais renomados, eles vão para as opções pagas, Shutterstock, Adobe Stock, tem outros Stock Photo, que você tem muitas opções e são gigantescas as opções que você pode trabalhar com ele. No nosso caso, nós já trabalhamos com Adobe Stock, porque você tem aquela facilidade de já usar os programas da Adobe e os programas da Adobe já puxarem essa variação do banco. Então, você tem uma biblioteca de imagens lá, você já puxa essa imagem da biblioteca e ela já vem em alta qualidade para você. Você não precisa baixar para o computador para depois carregar de novo, depois transforma em objeto inteligente, não. Esse processo já é encurtado. E, recentemente, um cliente nosso teve um problema com uma imagem de banco gratuito. Porém, esse banco gratuito, ele se resguardava falando que ele não era responsável pelas imagens. E esse banco gratuito, muitas pessoas usaram essa mesma imagem, porque ela estava à disposição no banco gratuito, porém, eu acredito que tenha sido um hacker que pegou a imagem de um fotógrafo e colocou à disposição nesse banco gratuito. Então, todo mundo que acabou usando essa imagem gratuita teve um problema com a imagem. E, geralmente, nesses bancos pagos, você já tem um pouquinho mais de respaldo nesse tipo de coisa, para evitar que isso aconteça. Tem uma curadoria bem maior para evitar que você pegue uma imagem que geralmente pode ter direitos autorais por outra empresa, por outro país, por outro banco de imagem. Então, é interessante, se você tem condições de trabalhar com um banco de imagem pago, ele tem mais qualidade, mais opções, e você tem esse respaldo para não ter problema com imagens. Muito bom, boa. Muito bom, então, a gente chegando já nos momentos finais aqui do nosso bate-papo, como a gente sempre fala, passa rápido quando começa a aquecer a conversa. Então, eu queria só fazer um overview do que a gente falou pensando no planejamento, que vocês trouxeram, primeiro, planejamento, trouxeram e provaram que o planejamento, o design tem que fazer parte, tanto para pensar na comunicação, pensando no mood board, né, do que como vai comunicar com o cliente, como que vai ser a linha de comunicação, a voz, o propósito da empresa, e trazer isso tudo junto. Padronização de cor, tipografia também, né, para que qualquer pessoa que chegue em qualquer momento de contato com a marca entenda que é a mesma marca, e não que não fique confuso que são marcas diferentes, e isso tudo é feito na fase inicial, que é o planejamento. E aí, quando definido o planejamento, começa a operação, e aí as atividades que o design entra, que faz muito sentido, principalmente numa estratégia digital. Vocês falaram sobre o website, né, de ter uma estratégia de website bem definida, a parte de landing pages, para poder conduzir bem a conversão e gerar oportunidades de negócio, ou seja, design também, na hora da operação, ele se torna estratégico, não só uma área para fazer uma landing page bonitinha, mas sim para poder pensar de uma forma que gere oportunidade para a área comercial, junto com o pessoal de conteúdo. Criar imagem para os fluxos de e-mail, ou seja, comunicar também para que o e-mail seja uma leitura agradável, né? Então, é o design do conteúdo, né, Fernanda, como você disse, então, de trabalhar realmente para que tenha uma sequência de e-mails que seja produtivo, implementando isso, e nas redes sociais também usar a criatividade com vídeo, carrossel, enfim, enquete, posts que sejam mais atrativos para poder gerar uma conversão maior. E a imagem com o banco de imagens, que tem que ser padronizado, e uma conversa, manter um padrão de conversa entre os materiais, ou seja, um site conversar com a rede social, que conversa com o PPT, que conversa com a landing page. Então, criar essa unidade. E também, do que eu absorvi aqui, do que vocês trouxeram, que também nessa jornada do cliente, a gente falou agora de planejamento de marketing, mas na área comercial e na área de pós-venda,
designer pode apoiar muito também nessa estratégia, que é tanto criando na mesma identidade de comunicação uma apresentação comercial, um caso de sucesso, uma proposta comercial, um relatório de pós-venda para entregar, mostrar o que está sendo feito, enfim, criar algumas ações também para comunicar. Ou seja, o design ele passa por toda a jornada do cliente também dentro das empresas de tecnologia, que é o que a gente faz com os clientes hoje, mas de realmente pensar e estar presente nisso e não só fazer um post legal ou com uma imagem bonitinha para poder fazer o dia, uma data comemorativa, né? Mas pensar realmente como negócio. Falei bem ou faltou mais coisa? Não, eu só tinha para comentar referente à identidade visual, pensar na experiência do usuário. Por exemplo, você pega um vidro de ketchup, que geralmente fica de pé, e aí o fundo dele fica o ketchup lá no final. Aí na hora que você vai comer o ketchup, você tem que virar a embalagem, nessa que você vira a embalagem, ela demora até descer para a tampinha. A Heinz, para resolver esse problema, ela criou uma embalagem onde a tampa já fica virada para baixo. Então você abre a tampa por baixo e já despeja no seu lanche. É importante você pensar na identidade visual como um todo. Existem algumas mudanças de reposicionamento de marca que foram feitas justamente para poder unificar todas essas etapas. Eu vou citar aqui alguns deles, acredito que a maioria já tenha ouvido falar sobre eles. Atlético Paranaense trocou o escudo e mudou tudo, o uniforme, toda a identidade visual dele. As Casas Bahia agora vai abordar o cliente, antes ela trabalhava só com venda, 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 venda. Agora ela está tentando se aproximar um pouquinho mais do cliente, e ela mudou para não falar que foi uma mudança mais ou menos, que demora para a pessoa identificar, ela já mudou toda a identidade visual, então todo o posicionamento dela mudou com isso, então vai ser mais nítido qualquer mudança que ela fizer daqui para frente. Aí você tem mudanças como do Correio, do Decolar.com, Netflix, que agora com reconhecimento de marca ele usa só o N, ele não usa mais o nome completo Netflix, pelo N você já reconhece. O Walmart, que virou Big Produtos, Big Bom Barato, alguma coisa assim. Ele mudou toda a identidade visual dele. Então, é interessante você pensar que, inclusive, marcas grandes estão fazendo essa unificação visual para poder conversar melhor com todas as áreas de atendimento, comercial. Então, para o seu público, é interessante. Agora, nesse final de ano, você já começar a pensar agora em todas as mudanças que você pode fazer para 2021. E quando você junta todas as áreas e uma identidade visual para tudo, aí você vai ver que tudo vai fluir muito melhor e o resultado vai ser bem, bem diferente. Legal, ou seja, para essas marcas que você citou, que são marcas maiores, e a gente pode citar algumas do mercado de tecnologia também, os grandes fabricantes, por exemplo, que né, a gente, só de olhar uma maçã, a gente já sabe o que aquela marca, qual marca que é o nome e o que ela comunica, né? A gente já tem o feeling daquela marca, o sentimento do que aquela marca passa, só de olhar para aquela maçã, então, e a história dela toda por trás. Então, provavelmente não, né? Com certeza, muito planejamento e muita execução para poder criar essa identidade da marca, que foi o que você trouxe ali. Muito bom, pessoal. E aí, para a gente chegar no final, temos 2 perguntas aqui, tivemos outras que já foram respondidas durante a conversa, que eu já fui respondendo direto, e tem uma aqui do David, que é: o design intuitivo na navegação do website influencia no SEO ou mesmo na jornada de compra? No site, quando você pensa num site, no padrão ocidental, você tem o costume de ler da esquerda para a direita. Então, a ordem dos botões, ela interfere muito na experiência do usuário. Geralmente, quando você lê da esquerda para a direita, o que você vai ver primeiro? O logo, aí você vai ter na navegação o link mais importante, que é esse primeiro. Depois, quando ele vai indo para a direita, ele vai perdendo um pouquinho de relevância. Então, quanto mais à esquerda, mais relevante. E aí, aos poucos, ele vai passando e ele chega no último da direita. Esse último da direita é outro link-chave, que geralmente é usado para contato. Por que eles fazem isso? O primeiro é o mais importante, você vai contando uma história, você vai passando pelas etapas, depois que o cliente já conhece tudo, por último, você tem ou um fale com um especialista, ou botão de contato. Então, tudo isso ele é muito relevante. E quando você já passou da navegação, você tem também a questão da imagem. Então, a primeira, se você tem, digamos, uma galeria de imagens de produtos, você tem 2 fileiras com 4 produtos. O primeiro produto
ele é o mais importante, porque é a primeira imagem que o cliente vai ter sobre o seu produto, e o último é o que ele vai ficar na cabeça por mais tempo. Então, se você puder posicionar dessa forma, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse 8 aqui e esse 1 vão ser os que vão ficar na cabeça do cliente. Você mudando a ordem do seu portfólio, da sua galeria, você acaba interferindo no resultado depois e o cliente mesmo não sabe o porquê. Mas você escolhe os produtos chaves, o primeiro que ele vai pensar e o último para poder dar mais destaque. E tudo isso é inconsciente para o cliente. Bom, muito bom. E eu acho que, complementando o que você está falando, acho que na parte do SEO, manter o cliente por mais tempo dentro do website, usando essas estratégias, faz com que o robô do Google consiga entender que seu site é um site que realmente atende a resposta para o que perguntaram quando fizeram a pesquisa, né? Então, pesquisou lá sobre algum tema, chegou num site, tem essa estratégia toda desenhada de usabilidade, faz com que o usuário fique mais tempo dentro do website, e isso é como se fosse ganhando mais pontos lá no Google para ele sempre mandar novos visitantes para o seu site na pesquisa. Então, é realmente relevante. E fora isso, as imagens, né, que otimizar as imagens também dentro do website ajuda também numa pesquisa, considerando que hoje muita pesquisa é feita pela imagem, então também ajuda nesse processo. Muito bom. Sim. Bom, e aí eu tenho mais uma pergunta, acho que é da Catarina aqui também, que eu vou mandar para a Fernanda, já que o Andrew já colocou essa daqui, que é: a estratégia de que uma landing page não deve ter saída, a não ser o cadastro ou venda, continua valendo? Ou isso está mudando? E novos conteúdos e links têm sido incluídos na landing page? Bom, como eu falei, né, no começo ali, o foco sim é conversão e ele tem que ser o principal. A gente pode colocar outros links, aqui na Outmarket a gente coloca, porém assim, a gente faz a primeira sessão falando sobre o material principal e o formulário, e abaixo, na segunda sessão, aí sim, a gente pode colocar links para materiais relacionados, a gente pode levar para uma página de contato. Então, esse tipo de coisa pode sim ser colocada, mas ela tem que estar totalmente em segundo plano, ela não pode chamar mais atenção do que a conversão, que é o foco principal. Mas pode sim. E para fechar com chave de ouro, você poderia colocar essas sugestões de outros conteúdos, outros materiais, na página de agradecimento. Porque depois que você já convenceu o cliente, você já capturou ele, você faz ele navegar por outros conteúdos para ele reconhecer que você é realmente uma autoridade, que você sabe daquilo que você está falando. E aí, quanto mais vezes ele converte, mais chance ele tem de comprar seu produto ou serviço. Então, sim, é interessante você fazer isso, desde que primeiro você pensa na conversão. Você deixa ele na linha de baixo, mais escondido, e só depois dele converter, dele saber do que você está falando, ele tem essa opção de migrar para outros materiais. Assim, mantém o foco na landing page de conversão, né? Que é a conversão. Legal. Muito bom, pessoal. Chegamos ao final aqui. Antes da gente finalizar e falar dos próximos dias, gostaria de saber, a gente tem pedido para todo mundo deixar alguma dica, alguma sugestão de um site, enfim, algum link, um livro, para que as pessoas possam entrar mais a fundo no tema de design. Fernanda, quer começar dando uma sugestão? E enquanto isso, antes de você falar, desculpa, para os participantes, pessoal, vou colocar uma pesquisa de satisfação, vou pedir para vocês, por favor, responderem. É importante para que a gente possa conhecer mais do que vocês querem ouvir, para que a gente consiga manter o Bootcamp ali com mais informações relevantes para vocês. Então, já está na tela de todo mundo. Fernanda, pode falar. Eu tenho um livro que é o melhor livro para mim de design, que é o de Psicologia da Cor. Eu sou apaixonada por esse livro e ele nos mostra muito como a cor realmente mexe com o nosso emocional e com as nossas decisões, né? Então, é um livro da Eva Heller, ele é bem famoso no meio do design, recomendo bastante. Tem uma série da Netflix também, muito interessante, que chama Abstract, The Art of Design, que ela é uma série documental que passa, a cada episódio, fala sobre um designer do mundo, sim, pessoas do mundo todo, e mostra muito como esse designer pensa, né? Então, acho que serve muito de inspiração quando a gente quer pensar um pouco fora da caixa. É bem bacana, eu assisti alguns episódios já. E também tem um artigo da RD, agora mais focado para marketing digital,
eu acho que a Débora em breve deve colocar aí, que é sobre como realmente como o design pode atuar no marketing digital, que acho que sumariza tudo que a gente falou aqui. Esse artigo é bem completo e é muito interessante, fala sobre as boas práticas e até essas pesquisas também que eu citei. Então, essas. Muito bom, muito obrigado. Andrew? Eu tenho alguns comentários. Eu gosto da série Mad Men, que antigamente tinha na Netflix, só que o Netflix tirou e agora ele tem na Amazon, então eu estou continuando a série, estou no final da série, mas pela Amazon, onde ele mostra como a estratégia funciona em diferentes momentos. Ele mostra um drama de um publicitário, de uma agência de publicidade, mas inconscientemente ele também mostra muitas estratégias, e são úteis para várias áreas. Aí eu gosto muito de um livro que se chama Confissões de um Publicitário, do Ogilvy. Ele é muito conhecido, na área de publicidade ele é um dos mais conhecidos, e ele fala sobre todas as áreas dentro da agência, e ele fala o ponto de vista dele, os dramas de trabalhar com o cliente, de como ele motivar a equipe, de como encontrar resultados de maneiras diferentes. Aí eu tenho algumas opções que eu tenho uma opção que é um pouquinho mais técnica, que é o significado da cor. Ele tem à disposição, ele está à venda na Amazon por, acho que é R$9 e alguma coisa. Ele tem 400 páginas e ele é muito bom porque ele ensina de maneira, ele ensina de maneira muito prática, muito próximo da nossa vivência. Em alguns trechos ele tem a opção de ser um pouquinho mais técnico. Por ser um livro mais extenso, ele tem vários pontos de vista sobre todos os conceitos do design. Isso é muito interessante. E, por último, tem um site que é do Guilherme Encinas, que possui um vídeo para você poder entender um pouquinho de psicologia das cores, e um e-book que geralmente eu acompanho ele como se fosse um guia de bolso. Para onde eu vou, eu levo ele, para a faculdade, para o dia a dia, para o trabalho, porque eu gosto de ter isso sempre próximo, porque o efeito das cores, o significado das cores, ele influencia muito nas decisões das pessoas. Então, eu queria fechar com ele. Show de bola. Boas dicas. Eram com muitas aí, dá para absorver muito conteúdo aí com essas informações. Pessoal, obrigado e até a próxima. Valeu, Alexandre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima.